Olá pessoal, meu nome é Daniel Clementino, faço parte do campus avançado de Pato na UERN. Venho aqui através desse vídeo resolver um problema, trabalho proposto pelo meu professor Aurenildo Santos, professor da disciplina do cálculo numérico. Eu fiquei com esse problema 4 aí da lista de interpolação. Então o que é que diz aí o problema? Vamos à letra A. Por interpolação polinomial, encontre o polinômio interpolador que passa pelos pontos da tabela a seguir. Então nós temos essa tabela com esses pontos aqui, x e y. E o que é que diz a letra B? Pode-se afirmar que há raízes no intervalo menos 3 e 3? Pode-se afirmar? Então a gente vai ver se tem raízes. Em caso afirmativo, encontre-as. Então se tiver raízes, a gente vai ter que encontrar. Se existe determinante, se existem, determine também os pontos máximos e mínimos locais no referido intervalo. Então se houver raiz, a gente também vai procurar também os pontos de máximos e mínimos nesse intervalo aí. Então vamos agora resolver primeiro a letra A. Então ele quer o polinômio interpolador que passa por esses pontos aqui. Então primeiro a gente vai escrever os valores de x aqui, em forma de matrizinha aqui, uma matrizinha só de coluna. Então a gente vai e escreve os valores de x, que são menos 3, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então tá aí, a gente colocar as coisas simples para entender que é coluna. E tá aí os valores de x. Agora a gente vai escrever também os valores de y. Os valores de y são menos 287, menos 5, 1, menos 3, 13 e 199. Então tá aí os valores de y. Pessoal, tem uma coisa interessante aí. Tem uma propriedade a gente agora vai criar uma matriz dos coeficientes. E tem uma propriedade de interpolação que diz o seguinte: se a gente tem n mais 1 pontos, o grau do polinômio interpolador será menor ou igual a n. Então agora a gente vai escrever esses pontos aqui em forma matricial para nos ajudar a encontrar o polinômio interpolador. Então aí a gente vai usar a matriz dos coeficientes, no estilo mais conhecido assim como a matriz de Vandermonde. A gente vai usar o estilo da matriz de Vandermonde. Então a gente vai escrever aí. Então, eu vou logo escrever aqui, eu vou explicando. Então a gente vai escrever aqui, ó, a matriz. E aí a gente vai abrir parêntese aqui. Mas antes disso a gente escreve aqui ohms, minúsculo. Por que a gente escreve ohms nesse código aqui? Porque a matriz de Vandermonde, a primeira coluna é feita de número 1. Então a gente vai escrever. E aí a nossa matriz, esse ohms é para escrever a coluna 1. E a gente escreve 6, que são 6 e 1 aqui. 6 de 6 pontos e o número 1, para se repetir. E agora a gente vai observar aqui que aquela propriedade de interpolação, que diz o seguinte: se a gente tem n mais 1 pontos, o grau daquele polinômio interpolador será menor ou igual a n. Então nesse caso aqui a gente tem 6 pontos, então o grau do nosso polinômio será menor ou igual a 5. Então aí a gente vai escrevendo aí. Primeiro a gente vai escrever o x. Agora x, deixa eu afastar aqui. X elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4, x elevado a 5 e o y. A gente escreve até 5 porque o nosso polinômio ele pode ter grau menor ou igual a 5. Então deixa eu só conferir para ver se está tudo correto aqui. Pronto. Então tá aí a nossa matriz do coeficiente, no estilo da matriz de Vandermonde. Agora, para nos ajudar a resolver,
A gente vai resolver esse sistema aqui, né? E aí a gente vai pedir para que o Scilab ele escalone esse sistema aí. Então a gente pede que o Scilab escalone usando o código ref de A. A gente chamou de A. Ref de A. Então tá aí escalonado. Então aqui a gente já praticamente já encontrou o nosso polinômio aqui, ó, nos resultados. Só que a gente vai pedir agora, a gente vai usar o código para que o Scilab ele nos dê aí o polinômio já prontinho. Então a gente vai aqui no SciNotes, a gente vai aqui usar esse código de coeficientes e tá aqui. Então com esse código de coeficientes a gente vai usar o seguinte aqui, ó. O que é que a gente vai observar? A gente vai ver que o A0 ele já está no ponto aqui porque eu já tinha resolvido essa questão. A gente vai primeiro, antes da gente usar esse código aqui, a gente tem que chamar, tem que mudar o nome disso aqui, tem que dar um nome a essa matriz escalonada, senão dá errado. Então eu vou chamar ela de B. Então eu vou colocar aqui B é igual a ref de A. Assim fica melhor. Não dá errado. Pronto, deu certo aqui. E aí agora a gente vai aqui no SciNotes. E temos aqui, ó. Então o que é que a gente vai fazer, ó? A gente vai colocar que o nosso A0 é igual a B. E aí a gente vai colocando as coordenadas. Então o nosso A0 ele está na primeira linha. Aqui. E na sétima coluna aqui, ó. E o A1 está na segunda linha. E aqui, ó. Na sétima coluna também. E aí a gente vai escrevendo assim, ó. A gente vai escrevendo aqui, ó. As coordenadas. Aqui, ó. A3, ó. A3 não, A2, ó. 3 e 7. E aí a gente escreve todas as coordenadas para a gente usar esse código aqui. Se fosse uma matriz menor, aí vocês alterariam aqui. Isso aqui é porque já está pronto, que eu já tinha resolvido esse problema aqui. Mas só é alterar aqui os valores. Então, feito isso, eu agora vou executar esse código. Vou aqui em salvar e executar. Pronto, está executado o código. E agora eu vou escrever o código aqui para ele me dar o polinômio. Então vou aqui e vou escrever o código do polinômio. A gente escreve. Primeiro tem que dar um nome aqui a ele. Eu vou chamar ele de P. Polinômio. P igual a poli. E aí agora a gente abre parêntese, colchete, e a gente vai escrever aí as coordenadas. A0, A1, A2, A3, A4 e A5. E aí a gente fecha o colchete. Aí a gente coloca vírgula, aspas simples, x e aspas simples, porque a gente está dizendo que a gente quer colocar ele na variável x. E agora a gente vai aqui, coloca vírgula de novo, aspas simples, c, aspas simples. Aí esse c, que quer dizer que são coeficientes. E aí agora a gente fecha aqui. E dá enter. E tá aí, pessoal, o nosso polinômio interpolador. Nosso polinômio interpolador aí da letra A. É o que a letra A pedia. O que é que a letra A pediu? Por interpolação polinomial, encontre o polinômio interpolador que passa pelos pontos da tabela seguinte. Então aqui a gente encontrou o nosso polinômio interpolador, que é x elevado a 5 menos 5x ao quadrado mais 1. Ou você pode ler 1 menos 5x ao quadrado mais x elevado a 5. Concluída a letra A, agora vamos para a letra B. O que é que diz a letra B aí? Ó? Pode-se afirmar que há raízes no intervalo menos 3 e 3? Então, a gente vai ver se tem. Em caso afirmativo, encontre-as
Em caso afirmativo, encontre-se. Se existe, determine também os pontos máximos e mínimos locais no referido intervalo. Então, primeiro a gente tem um comandozinho aqui que a gente usa para encontrar as raízes desse polinômio. A gente chama esse polinômio de P. Então, eu vou usar esse comando aqui, ó. Ele é o comando roots. Então, eu escrevo aqui roots de P. Roots de P. Então, pronto. Então, a gente vê aqui que ele tem 5 raízes, 3 raízes reais e 2 raízes imaginárias aqui, ó. Tem aqui a parte imaginária. Então vamos focar aqui nessas 3 raízes reais para ver se eles estão no intervalo de menos 3 a 3. Então, ó, esse número aqui, 1,679, ele está contido nesse intervalo de menos 3 a 3. Esse número também 0,45, 13, esse número aqui também ele está contido no intervalo de menos 3 a 3. E esse valor aqui, menos 0,4433 aproximadamente, ele também está contido nesse intervalo de menos 3 a 3. Então, pessoal, a gente já encontrou aqui as raízes, já fez a primeira parte da B, ó. Pode-se afirmar que há raiz no intervalo? Sim, há raízes nesse intervalo e elas estão aqui, 3 raízes reais. E agora, em caso afirmativo, encontre-as, a gente encontrou. Agora a gente vai determinar os pontos de máximos e mínimos locais nesse intervalo aqui, de menos 3 a 3. Então agora o que é que a gente vai fazer aí? A gente vai escrever o polinômio da derivada. Então a derivada disso aqui é 5x à quarta menos 10x. A derivada disso aqui é 5x à quarta menos 10x. Então a gente vai agora escrever o polinômio para ele nos dar essa derivada. Vamos ver se o Scilab ele faz correto. Então eu vou chamar de D a derivada. Vou pedir aqui para o Scilab calcular essa derivada para mim. Escrever poli, abre parêntese. Eu não era para ter dito, né, o valor da derivada. Não era para ter deixado o Scilab fazer surpresa. Então aí a gente vai ter o A1. Na derivada a gente vai ter aqui a derivada vai ser 2. É como se a gente estivesse derivando isso aqui, vai ser 2 vezes A2. 2 vezes A2. A próxima vai ser 3 vezes A3. A próxima vai ser 4 vezes A4. E a última 5 vezes A5. Aí a gente fecha aqui. É bom a gente colocar isso aqui. Colocar o colchete aqui. E ainda faltam umas coisas. E aí a gente repete como a gente fez em cima aqui, ó. A gente coloca a variável x. E o coeficiente c aqui. Pronto, feito isso, a gente dá Enter. E tá aí a derivada, como eu falei, 5x elevado a 4 menos 10x. Como eu falei, tá aqui a derivada desse polinômio aqui. Agora, para a gente encontrar os pontos de máximo e mínimo, tá fácil, né? A gente tem o polinômio, tem a derivada. A gente vai usar o mesmo comando aqui, roots. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Deixa eu aumentar aqui, é melhor da gente visualizar. Colar aqui esse comando. Só que aqui vai ser roots de D. Eu chamei aqui o polinômio da derivada de D, né? De derivada. Então a gente vai aqui. Tá aí. Então as raízes da derivada é essa aqui, 1,2, 59 e 0. Então a gente agora a gente vai olhar no gráfico para a gente ver quem é a raiz aqui que é ponto de máximo, quem é a raiz que é ponto de mínimo. Então agora primeiro eu vou colocar o gráfico desse polinômio interpolador aqui. Depois eu coloco o gráfico da derivada e aí a gente compara
os dois gráficos. Então primeiro eu vou escrever aqui def e eu vou escrever o polinômio interpolador aqui. Aspas simples, y igual a f de x, aspas simples de novo, vírgula, aspas simples. Então agora eu vou escrever y é igual a x elevado a 5, x elevado a 5, menos 5, a gente tem que colocar multiplicando, menos 5x ao quadrado elevado ao quadrado, x ao quadrado, mais 1, e a gente fecha aspas simples e fecha parênteses. Deixa eu só conferir aqui para ver, para não errar, porque se errar aí dá trabalho. 5 elevado x elevado a 5 menos 5x ao quadrado mais 1. É isso mesmo. Então pronto, eu já escrevi a função, o polinômio interpolador. Agora eu vou pedir o gráfico dela. Então vou escrever que x é igual a linspace e aí eu abro aqui e eu vou colocar agora o intervalo da questão. Deixa eu ver qual é que eu não lembro. É menos 3 e 3. O gráfico ficar somente nesse intervalo. Menos 3 e 3. Ponto e vírgula. Plot. X, vírgula. F de x. Ponto e vírgula. X, grid. Então pessoal, é isso. Acho que não tem nada errado. Tá aqui. Tá aqui o gráfico. O gráfico da nossa funçãozinha aqui. Nesse intervalo de menos 3 a 3. Agora eu vou pedir o gráfico da derivada agora. Vou copiar aqui para escrever a derivada. Para a gente ganhar tempo. A gente não perder tempo. A derivada vai ser aqui 5x. Deixa eu apagar isso tudo aqui dentro, não me confundo. Pronto, o y vai ser igual a 5x elevado a 4. Cinco x elevado a 4 menos 10 vezes x. Ah não, pessoal. Não, eu tenho que chamar essa derivada aqui de g de x. Não posso chamar de f de x porque aqui eu já tinha chamado. Deixa eu olhar aqui no gráfico que deu aqui. Deixa eu só colocar aqui para confirmar. Essa aqui novamente. Vou colocar o gráfico novamente, vai ficar o gráfico dela. Pronto, agora essa aqui. Agora eu vou copiar da derivada aqui novamente. Que eu escrevi f de x e vou chamar ela de g de x. Tem que chamar, tem que dar outro nome, senão não funciona. Agora eu vou chamar ela aqui de g de x. Pronto, agora deu certo. Então temos aqui, ó, comando def para nossa função interpoladora normal. Aqui a gente tem o nosso gráfico e aqui a gente tem a nossa derivada, que a gente chamou ela de g de x aqui, para dar certo. Agora eu vou copiar aqui o código do gráfico.
para colocar o gráfico da derivada para a gente ganhar tempo. Pronto. Aqui eu vou chamar de g de x. Eu vou colocar vírgula. E aqui eu vou colocar o Rzinho de red, de vermelho, que é para ele fazer o gráfico na cor vermelha da derivada. Então é isso. Pronto, pessoal. Temos aqui agora o gráfico da... Temos aqui o gráfico da função, que é esse gráfico aqui azul, o gráfico f de x, e o gráfico da derivada, que é esse gráficozinho vermelho aqui. Agora eu vou aumentar aqui para ficar melhor da gente visualizar. Vou dar um zoom aqui nessa parte. Deixa eu dar outro aqui melhor. Pronto, então temos aí, ó, os pontos de máximo e de mínimo. Deixa eu voltar aqui que ficou ruim de ver dessa maneira que eu coloquei. Pronto. Então nós temos aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui de lado. Pronto, nós temos aqui. E quem foi as raízes da derivada aqui, ó? Foi 0 e esse aproximadamente 1,2. Então a gente vai aqui para o gráfico para a gente ver quem é o valor aqui de máximo e de mínimo. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, que esse ponto que é aproximadamente 1,2, que é aqui, ó. Cadê? Aqui. Vamos primeiro olhar para o zero. Esse ponto aqui que é o zero, o gráfico ele fica por cima aqui, ó. Esse ponto que é a raiz da derivada que é zero. Então aqui é o ponto de máximo. Então zero é o ponto de máximo dessa função aqui. A gente tem que zero é o ponto de máximo. E aqui a gente vai procurar outra raiz aqui. A gente vai seguindo a linha do zero. A outra raiz está aqui, ó. Então aquele número aproximadamente 0,2 alguma coisa. Aqui a linha do zero. A outra raiz está aqui. Então o ponto de mínimo está aproximadamente aqui. Então, pessoal, analisando o gráfico, a gente tem que essa raiz aqui, 0, ela é o ponto de máximo da nossa função. E essa raiz aqui, 1,259, aproximadamente 1,2, ela é o ponto de mínimo da nossa função. Então, pessoal, foi isso. Bons estudos e obrigado.